O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Meu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Hoje, então,
o Evangelio, a la liturgia, nos apresenta estas três parábolas. Este capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o coração de todo o Evangelho. O Evangelho de Lucas é muito conhecido precisamente porque Lucas insiste uma e outra vez na compaixão e na misericórdia de Deus e de Jesus, não? Então, este capítulo, que está justo mais ou menos no meio, conta as três parábolas assim chamadas da misericórdia: a ovelha, a moeda perdida e, sobretudo, o filho pródigo. Aqui teríamos muito que falar, mas vamos concentrar-nos na parábola do filho pródigo. Inclusive, a parábola do filho pródigo teria muita coisa para falar, mas esta é uma das parábolas talvez mais famosas de toda a Bíblia. Todo mundo conhece, inclusive fora, os que não são cristãos, já escutaram aquela história que começa com essa frase de Jesus: um homem tinha 2 filhos. Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção hoje sobre um aspecto muito concreto, muito pontual desta parábola, e que eu acho que está no centro da parábola. Les vou dar uma pista, inclusive. Se vocês querem entender uma parábola de Jesus, sempre busquem o elemento estranho. Toda parábola de Jesus, ou pelo menos muitas, tem algo surpreendente, inesperado, algo estranho. Nesta parábola, o que é esse elemento estranho? Um filho que pede ao pai a herança, ainda o pai estando em vida. Sempre tem algo desconcertante nas parábolas de Jesus, e é normalmente esse aspecto que Jesus quer destacar. Por isso eu acho que o coração de toda esta parábola se pode resumir em uma palavra: herança, a herança. Para entender o que Jesus nos quer ensinar, temos que colocar o nosso olhar na herança. O filho, para entender isto, vou explicar-lo deste jeito. Todos nós, vocês e eu também, temos uns direitos, eu diria, naturais e uns direitos sobrenaturais. Os direitos naturais são aqueles que nós ganhamos quando nascemos. Eu nasci em uma família, então tenho direito à herança dessa família, porque eu levo o mesmo sobrenome, eu sou filho dessa família, pertenço a essa família. Bom, do mesmo jeito que nós temos uns direitos de nascimento físico natural, temos também uns direitos sobrenaturais. Coloco aspas, mas tirem as aspas. São direitos mesmo. Só que nós não ganhamos porque nós queríamos, senão porque nos foi dado. Mas são direitos realmente. Nós, quando nascemos também para Deus, quando nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos uns direitos. Direitos de nascimento. E, portanto, do mesmo jeito que eu tenho direito à herança da minha família, de meus pais, etc., quando eles faltarem, eu tenho direito também à herança de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Olha o que diz, por exemplo, São João. São João, na introdução desse Evangelho, capítulo 1, ele diz assim: a todos quantos a receberam, ou seja, que acreditaram em Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele não diz, foi um dom, foi uma graça, lhes deu o direito. A partir desse momento, nós somos filhos. É muito significativo que Jesus, para falar disto, escolhe um filho natural. Porque do mesmo jeito que o filho natural tem direito a seus direitos de nascimento, também nós temos esses direitos em ordem sobrenatural. Então, o desconcertante, eu diria, o pecado do filho é precisamente ele trocar esses direitos de nascimento por liberdade, prazeres e festas e prostitutas e quem sabe quanta coisa, não? Esse é o grande pecado. E como nós chegamos lá? Como nós chegamos a trocar nossos direitos de nascimento espiritual ou físico simplesmente por prazeres? É isso que eu quero comentar com vocês hoje. Eu acho que é um processo. E esse processo tem 3 etapas. E todos nós, por isso que Jesus coloca a parábola, podemos cometer o mesmo erro. Na Bíblia tem outra história, não dá para explicar agora, mas a história de Jacó e de Esaú. Vocês escutam muitas vezes no Antigo Testamento que se fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Já escutaram essa expressão? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E repitem muitas vezes esos três. Mas essa frase tem um problema. Que Abraão, sim, Isaac é filho natural de Abraão. Tudo bem. Jacó não era o primogênito. Era Esaú. Deveria ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. O Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. E não, é de Jacó. Por quê? Porque Esaú perdeu, vendeu, malgastou os seus direitos de primogenitura em favor de seu irmão Jacó. Bom, isso pode acontecer na Bíblia e pode acontecer também conosco. Então vamos ver o que acontece, como é que nós chegamos a essa situação. E depois vamos ver o que acontece quando nós nos convertemos e voltamos a Deus. Eu acho assim, quando nós, resumen da história é esta, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos nossos direitos. Perdemos nossa identidade, nossa dignidade e nossa herança. Mas quando nós nos aproximamos de Deus de novo, nós ganhamos de novo a dignidade, a identidade e a herança. Esse é o resumo da homilia. Então, vamos lá. Primeiro, a identidade. Quando nos afastamos de Deus, nós perdemos nossa identidade. Tem um filme que seguramente vocês assistiram, que se chamava Born Identity. Não? Muito bom, por certo. Pois bem, a história é de um agente da CIA que sofre um acidente e ele esquece todo o seu passado. Ele já não sabe quem é. Ele perde por completo a sua identidade. Isso é mais ou menos o que acontece conosco. Nós, não por algum acidente, não por causa do pecado original, nós perdemos a nossa identidade. Nós nos esquecemos de onde viemos e quem nós somos. E por perder isso, então nós perdemos a herança e malgastamos a herança. Eu diria assim, quando nós perdemos a identidade de quem nós somos, nós tomamos más decisões erradas. O problema da identidade é todo em nossa vida. De nossa identidade, de nossa, eu diria assim, autoidentidade, depende como nós nos comportamos. Depende como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Depende como eu reajo às circunstâncias, segundo o conceito que eu tenho de mim mesmo. Da minha identidade depende, inclusive, coisas mais banais, como eu visto, o penteado que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa onde eu moro. Tudo reflete a minha identidade. Tudo isso, de algum jeito, reflete o que eu percebo de mim mesmo. Então, quando eu perco a minha identidade, eu perco tudo. Quando nós perdemos a nossa identidade, eu diria, nós tomamos decisões erradas por sentimentos irresistíveis. Por exemplo, Esaú, esse personagem que falei do Antigo Testamento, chega um dia morto de fome. Estava com muita fome porque estava todo o dia caçando. E seu irmão Jacó estava comendo um prato de lentilhas. E isto é a Bíblia, não? Gênesis. Então, resulta que Esaú fala para Jacó: dá-me, por favor, essas lentilhas. Por quê? Porque estou morrendo de fome. E aí, então, Jacó fala: eu te dou se você me dá a sua primogenitura. Porque, enfim, a história é muito longa. Jacó sempre queria ser o primogênito, não? Entrar com Esaú, não. E aí, Esaú vende. Oh, surpresa! Esse é o versículo mais bizarro da Bíblia. Esaú vende por um prato de lentilhas. Ele não está morrendo de fome. Não, ele vai passar, isso vai passar. Ele não vai morrer. Mas quando nós perdemos a nossa identidade, pensa comigo, nós fazemos bobagens. E nós tomamos decisões erradas por sentimentos irresistíveis, que parecem irresistíveis, mas sentimentos passam. Vou falar uma coisa para vocês. Todo pecado é assim. Todo pecado, no fundo, é impulsado por um sentimento. E quando a gente sente esse sentimento, a tentação, lembre-se disto. Repita comigo esta frase, ou repita nesse momento esta frase. A frase é a seguinte: este sentimento vai passar. Este sentimento vai passar. Você não vai, é que estou deprimido, é que eu estou morto de fome. Não acontece nada. Isso vai passar.
Você vai sobreviver, não se preocupe. A gente, quando perde a identidade pessoal, é quando nós tomamos decisões erradas. E quando perdemos a identidade pessoal, quando nos afastamos de Deus. Pensem no filho pródigo. O filho pródigo estava longe? Não, ele estava na casa com o pai, mas o seu coração estava longe. Ele olhava para o horizonte e sonhava com aquelas festas que estavam acontecendo lá distante de sua casa. E eu tenho que estar aqui, meu Deus, e trabalhando aqui com vacas e com camelos e com ovelhas. Gente, quando eu podia estar lá desfrutando da vida, ele tinha esquecido tudo. É verdade, a vida às vezes é muito rotineira, às vezes a vida é cinza, não tem esse atrativo, mas isso é normal. A vida vai ter alguns momentos brilhantes, mas vão ser poucos. O resto passa assim, na rotina, no trabalho. Ninguém aplaude você, ninguém está celebrando o que você faz. Mas quando nós perdemos a identidade e nos esquecemos que nós somos filhos de uma família importante, neste caso da família de Deus, então aquelas atrações do mundo, prazeres, liberdade, festas e todo tipo de coisas, começam a parecer muito tentadoras, muito mais valiosas, inclusive, que a pertença à minha própria família. Então, a primeira consequência de nós estar longe de Deus, mesmo que, insisto, nós estamos longe fisicamente, estamos perto. Esse filho pródigo morava na casa, mas seu coração, igual que o irmão, estava longe. O irmão não foi porque não tinha coragem, mas seu coração também está longe do pai. Eles dois perderam a identidade própria de filhos daquela família. O que diz São Paulo? Olha, São Paulo tem um monte de textos sobre isto. Ele fala assim, por exemplo, na carta aos Gálatas: tu não és mais escravo. Ele está falando aos Gálatas. Vocês não são mais escravos, são filhos. E sendo filhos, são igualmente pleno herdeiros por decreto de Deus. Paulo repetia uma e outra vez esta ideia. Ele não comenta a parábola do filho pródigo, mas é muito forte esta ideia nele. Nós não somos escravos, somos filhos de Deus. Depois, por exemplo, diz São Paulo aos Efésios: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você já pensou? Nós somos membros da família de Deus. Essa é a nossa pertença. Identidade igual. Quem sou eu? Resposta: eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Quem pode contra mim? Capítulo 8 de São Paulo aos Romanos, não? Nada pode contra mim, porque Deus está comigo, porque Deus é meu Pai, porque eu sou filho dele. E Pedro disse assim na sua carta: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua luz maravilhosa. Olha como Pedro e Pablo insistem em levantar, por dizer assim, a identidade, orgulho da pertença à família de Deus. Pedro diz sacerdócio real, ele diz nação santa, ele agrega: sois povo escolhido. Olha, você foi escolhido por Deus para ser seu filho, para ser adotado. O que pode afastar-nos dele? Deus nos escolheu, Deus nos dignificou, Deus nos deu um grande destino. Um dos golpes mais frequentes hoje no WhatsApp é o hackeio da identidade. Não? Não sei exatamente como funciona, mas você clica em um link que não devia clicar e aí ele pega o teu WhatsApp e empieza a mandar mensagens a teus amigos como se fosse você mesmo. Olha, sou eu, Rodrigo, me empresta dinheiro, eu pago amanhã. Não sei se algum de vocês já passou por isso, não? Mas isso está muito estendido aqui agora. Bom, sabe, isso é o que acontece conosco. Nós deixamos que nos roubem a nossa identidade. Quem nos rouba a identidade? A moda. Nós queremos vestir como a moda, o que é socialmente correto, não? O que a sociedade, a opinião pública manda. É isso, não o que eu penso, não o que está correto, não o que a minha consciência me diz, mas o que a sociedade fala.
Então eu deixo que outros falem por mim, que outros mandem mensagem. Eu entrego a minha identidade. E quando nós fazemos isso, nós nos perdemos. Aí vem o segundo passo. Quando nós perdemos nossa identidade, ou quando nós nos afastamos de Deus, o segundo passo é que nós perdemos também nossa dignidade. O primeiro passo é perder a identidade. Eu me esqueço de quem sou eu. Mas pouco a pouco, nós vamos também perder a dignidade. Olha o filho pródigo da parábola. Jesus construiu esta parábola, é impressionante, é uma obra-prima. Aí ele coloca que o filho pródigo pegou sua herança e foi longe. E o que aconteceu? Aí ele, festas, não? Todo tipo de liberdade, todo tipo de prazeres, mas cedo ou tarde o dinheiro acaba. Aí chega uma recessão naquela terra, e então ele fica com fome. Acabou tudo, o que vou fazer? Vou pedir trabalho. E Jesus, com muita finura, ele diz assim, e então encontrou alguém que o mandou a cuidar porcos. Imagina, estamos falando de judeus. Cuidar porcos não é exatamente algo muito kosher, ao contrário, não? Mas aí lo pone precisamente para mostrar como isso é humilhante. E dizia, eu não podia preencher o estômago nem com a comida dos porcos. Nós perdemos nossa identidade e pouco a pouco começa um processo de degradação que me faz perder também a minha própria dignidade. E aí chegamos a tocar o fundo do poço. De alguma maneira, todos nós hemos perdido nossa dignidade. Um pouco. Por quê? Porque todos nós estamos, digamos, dentro do pecado original. Nós todos somos parte do pecado original. E porque somos parte do pecado original, porque temos cometido muitas vezes pecado, temos manchado a nossa dignidade. E todo mundo precisa recuperar-se. No mundo existem dois tipos de pessoas. As pessoas que precisam recuperar-se de algo e estão nesse processo. E dois, as pessoas que não sabem que precisam recuperar-se de algo e ainda não começaram o processo. Mas todo mundo tem que recuperar-se de algo. Todos nós levamos feridas. ¿Por quê? Porque Pablo, já lo dice na carta aos Romanos, ele diz assim na carta aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repito essa palavra, todos pecaram, todos. ¿Sabe que incluye todos? Incluye todos. Se você vai à palavra grega, a palavra grega usada para essa frase de São Paulo é pantes. Pantes, ¿sabe o que significa? Significa todos. Todo mundo pecou. Ninguém está excluído. Todos nós, e então todos levamos feridas. E todos precisamos curar essas feridas, precisamos recuperar essas feridas. Essas feridas são os sinais de nossa dignidade perdida. Mas isso é possível recuperar. Vamos ver depois que isso pode sair para frente. Eu trouxe aqui um texto de Isaías. Diz assim, as vossas iniquidades, diz Isaías, fizeram separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouça. Você já sentiu alguma vez que Deus está muito longe e que Ele não escuta as suas orações? Que Deus está a 1000 quilômetros de distância? Pois bem, adivine quem foi o que se moveu. Será que Deus foi para um país distante ou nós fomos a um país distante? Normalmente somos nós. Deus está sempre no mesmo lugar. Ele nunca se move. Mas nós nos afastamos e efetivamente ficamos longe dele. E uma coisa interessante, essa perda de dignidade e todos os problemas que vai passar o filho, eles não são um castigo de Deus. Ele é a consequência normal de decisões erradas. O que acontece é que Deus respeita e permite que você tome as suas decisões, mas que também sofra as consequências delas. É a liberdade humana e a responsabilidade. Mas aí vem o terceiro passo. Então, primeiro perdemos a identidade, depois perdemos nossa dignidade. E em terceiro lugar, lógico, perdemos a herança. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele esbanjou tudo. Não ficou nada da sua herança.
Ele pediu a parte da herança e depois de um tempo já não tinha nada na mão. E não só não tinha nada na mão. Quando nós perdemos a nossa herança, quando nós nos desconectamos de Deus, o que acontece é que nós perdemos, inclusive, uma parte dessa herança muito importante, que é o nosso propósito. Quando o filho estava na casa, ele era filho do dono de toda aquela fazenda. Então ele tinha muitas responsabilidades. A vida dele tinha um sentido. Tinha que cuidar, enfim, das coisas. E ele era um herdeiro. Mas quando ele estava longe, qual é o propósito dele? Enquanto durava a festa, tudo bem. Mas e quando já acabou? Ele não só perde a herança, ele perde o sentido de vida. Agora está lá, cuidando de porcos, e agora o que eu faço aqui? Nós perdemos também nossa herança, nosso destino, nosso propósito. E isso mesmo acontece conosco, em los direitos sobrenaturais que nós temos. Perdemos nossa identidade e aí, pouco a pouco, nós mesmos nos degradamos. Nós mesmos começamos a tomar decisões erradas que nos fazem sofrer, nos produzem feridas e pouco a pouco nós perdemos o sentido de nossa vida, o propósito para o qual nós vivemos e o pior de tudo, perdemos o nosso destino eterno. São Paulo diz nos Colossenses, nele, em Deus, não? Foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as visíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes. Olha esta frase, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, sua vida começa em Deus e termina em Deus. Até você não entender isso, você não entende o sentido de sua vida. Nós, vocês e eu, não estamos neste mundo por causa de nós mesmos, por causa de nossos planos e de nossos projetos. Vocês e eu estamos aqui por causa do projeto de Deus. Deus tem um projeto e você é parte desse projeto. Não é seu filme, não é a sua obra, é a obra de Deus. E nós fomos criados por Deus e para Deus. Até não juntar esses dois pontos em nossa vida nunca vamos a encontrar o propósito e o sentido de nossa vida. Não vai acontecer como o filho pródigo, não? Que ele ficou longe e perdido. Por isso São Paulo rezava na carta aos Efésios, oro ainda para que seus olhos, não? Os olhos de vosso coração sejam iluminados, diz São Paulo, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas de glória de sua herança e a incomparável grandeza de seu poder. Então, quando nos afastamos de Deus, perdemos nossa identidade, perdemos nossa dignidade e perdemos nossa herança. E o que acontece quando nos aproximamos a Deus? O que acontece quando nos convertemos? O processo inverso. E nós vemos isso muito belo na parábola. No versículo 17 está o ponto de inflexão. Ele diz assim, versículo 17, então, perdão, se me perdeu. Então caiu em si e disse, ele começou a refletir. Quando nós sentimos que nossa vida está vazia, que nossa vida está sem propósito, que nos sentimos humilhados porque temos perdido nossa dignidade, nos sentimos confusos porque já não sabemos exatamente quem nós somos, é momento de parar e de começar a refletir. Igual como o filho pródigo, também ele parou e começou a pensar. E aí, ele preparou todo um discurso. Vou voltar para meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um de teus servos. Eu gostaria de destacar dessa frase isto. O próprio filho se dá conta de que ele não tem já direito a ser chamado filho. Ele vai falar para o pai, pai, trata-me como a um de teus servos, porque essa é a obra do demônio. O demônio quer confundir nossa identidade. O demônio quer roubar nossa herança. O demônio quer destruir a nossa dignidade. O demônio quer impedir a realização de nosso destino. Por isso que Jesus dizia no Evangelho de João que o demônio é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Exatamente isso. Nossa identidade, nossa dignidade, nossa herança e nosso destino. Ele quer destruir todo em nossa vida. Então, temos que fazer como fez o filho pródigo.
voltar à casa do Pai. E que acontecem? 3 coisas, e é bem rápido agora. Primeiro, o que faz o Pai quando nos voltamos? Ele não leva em conta o pecado, mas a conversão. Deus está sempre pronto a perdoar. Deus não está, quando nós cometemos um pecado, pensamos que Deus nos quer castigar, mas é justo o contrário. Ele está pronto para nos perdoar. Quando ainda estava longe, fala a parábola, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. É comovedora a imagem que Jesus escolhe para falar desse pai que não leva em conta em absoluto os erros e o pecado do filho, quando a conversão é sincera. Aí o filho começa seu discurso: pai, eu não mereço ser teu filho, pai, eu manchei a família, enfim. Mas o pai lhe interrompe. Vocês percebem que o filho começa seu discurso, mas não consegue terminar? Porque o pai lhe interrompe. Vocês sabem qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é um processo natural que depende da nossa capacidade auditiva. Em troca, escutar precisa atenção. Eu tenho que colocar a minha mente em atenção. Bom, quando nós viemos com esses discursos, como o filho pródigo, quando nossa conversão é sincera e começamos a falar, não, é que eu não mereço, tá? Deus não quer saber, sabe? Ele não está escutando. Ele ouve, mas não está escutando. Ele apenas manda, tragam um anel, não? E coloquem no dedo, botem uma túnica nova, coloquem sandálias. O que significa tudo isso? Tudo isso significa, o pai está tentando devolver. Ele já se deu conta que o filho perdeu a sua dignidade. Já se deu conta que o filho perdeu a sua identidade, que ele não se sente digno. Mas ele está tentando restituir isso do filho. Porque, como dizia o próprio Jesus, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, a primeira coisa, Deus não leva em conta nosso pecado. Em segundo lugar, o pai devolve a dignidade do filho, não? É o que já estava falando. Traz depressa a melhor túnica, coloca um anel nos dedos, umas sandálias, ele quer outra vez. O processo é um processo que não é imediato. Nós vamos levar um tempo. Quando temos sido feridos, às vezes as feridas leva tempo curá-las. Mas Deus sabe, e Ele vai fazer tudo o que esteja a nosso alcance para tentar reconstituir isso em nossa vida. É muito importante nós lembrarmos de nossa identidade, tudo começa por aí. E nós lembrar outra coisa muito importante, a sua dignidade de filho não depende daquilo que você fez no passado, dos erros que você cometeu no passado. A sua dignidade de filho não depende daquelas boas obras que você vai fazer, porque juro que no futuro, não. A sua dignidade não depende nem das obras futuras que vai fazer, nem dos erros que cometeu no passado. A sua dignidade de filho depende do que Jesus fez por você na cruz. Ele morreu por você, Ele te perdoou, Ele ressuscitou para dar-te essa dignidade. Não somos nós. Portanto, a única coisa que a gente precisa é colocar-nos diante dele com humildade. E a terceira coisa que faz o pai é restituir ao filho a sua herança e o seu destino. O filho agora será de novo parte dessa família. Diz o Senhor, ainda que os vossos... Olha, este é um texto de Isaías. Ele diz assim, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus pode nos purificar, mas insisto, não por nossos méritos, mas por os méritos de Cristo. E Ele nos restitui tudo. Então, resumindo, essa parábola, há todo um jogo psicológico por baixo, mas é uma coisa que acontece conosco, tristemente. E por essa situação de degradação, de perda de identidade, perda de dignidade, e depois a consequência final, que é a perda da herança, nós muitas vezes não voltamos a Deus. O Papa Bento dizia uma frase que me parece que é muito profunda. Ele dizia, a sociedade e a cultura moderna não perderam a capacidade de perceber o pecado. Não.
Eles sabem muito bem o que está mal. Perderam a capacidade de perceber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Muita gente acha que já não tem perdão, mas tem sim. Porque Deus é infinito a sua misericórdia e o seu perdão, e nós sempre podemos voltar, e nós sempre seremos filhos, não por nossos méritos, mas por os méritos de Cristo. Então, resumindo, quem você é? Lembre-se desta parte. Quem você é? Você é um filho de Deus. A quem você pertence? Pertence à família de Deus. Qual é a sua herança? A sua herança é o reino de Deus, a vida eterna. Qual é o seu destino? Realizar o plano de Deus na sua vida. Deus é a resposta, não importa qual seja a pergunta. Deus é tudo o que nós precisamos, se nós nos abandonamos e lhe seguimos. Que assim seja.